Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, é transformador. Maestria do Robert Greene. A ideia central aqui é explorar o que significa atingir o topo do nosso potencial e, mais importante, qual é o caminho para chegar lá. Pensa aí, você já teve aquele momento de foco total? Sabe, quando a gente está tão imerso em alguma coisa, seja no trabalho ou num hobby, que o tempo simplesmente voa. De repente, parece que surge uma energia do nada, a concentração é absoluta, é quase como um superpoder. Pois é, esse é um gostinho de um poder que todos nós temos dentro da gente. Então, esse estado tem um nome: maestria. É isso que o Robert Greene descreve. E o mais legal é que ele diz que não é, sabe, um dom divino para poucos escolhidos, não é um talento raro, é o ponto máximo do potencial humano. É uma inteligência superior que, olha só, qualquer um pode desenvolver. Então, como é que a gente faz para acessar esse poder? Vamos ver isso agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar uma ideia antiga, o mito do gênio. Sabe aquela coisa de achar que Mozart ou Da Vinci já nasceram prontos? Então, o Greene vem e me diz, não é bem assim. As grandes mentes da história não são só fruto de talento, elas são, na verdade, o resultado de um processo bem disciplinado que, teoricamente, qualquer pessoa pode seguir. E essa citação do Goethe aqui, ela é perfeita para ilustrar isso. É como se a gente recebesse a matéria-prima, o barro, sabe? Mas transformar esse barro numa obra de arte, numa escultura, isso depende do nosso trabalho, do nosso esforço. A maestria precisa ser esculpida. Ok, então por onde a gente começa essa jornada? O primeiro passo é simplesmente crucial. Tudo, absolutamente tudo, começa com o que o Greene chama de missão de vida. É aquela voz interna, sabe? Uma atração quase magnética por um assunto específico. Encontrar isso é o passo zero, porque essa paixão vai ser a sua bússola, o seu combustível. É o que vai te dar força para aguentar as milhares de horas de prática e todos os perrengues que com certeza vão aparecer no caminho. Beleza, achamos a direção. E agora? Agora a gente entra na fase que é talvez a mais longa e a mais importante de todas, a fase do aprendiz. E esse aprendizado todo acontece em 3 etapas. Primeiro, o modo passivo, observar. É olhar com muita atenção, absorver as regras do jogo. Depois vem o modo prático, botar a mão na massa, adquirir as habilidades com muita, mas muita prática. E por último, o modo ativo, a experimentação. É quando a gente começa a testar os limites, a ver até onde o nosso conhecimento vai. E aqui a gente vê uma divisão muito clara de mentalidade. De um lado, está o caminho do amador, a pessoa que quer prazer imediato, que foge do tédio, da dor, que está sempre procurando um atalho. Do outro lado, bom, aí está o caminho da maestria. É o que o autor chama de prática da resistência. O que é isso? É ir de encontro ao desconforto, porque é lá que a gente cresce. É ser o seu próprio crítico mais duro, é forçar os limites, sabe? E além do que é confortável, em vez de ficar só repetindo o que já funciona. E essa prática toda nos leva a um número que ficou famoso: 10.000. 10.000 horas. É mais ou menos o tempo que várias pesquisas apontam como necessário de prática, e prática intensa, focada, para dominar uma habilidade em um nível altíssimo. Ou seja, é um baita investimento de tempo e energia. Não tem a ver com sorte. Depois de todo esse tempo, depois de internalizar as regras e as técnicas, aí uma coisa quase mágica acontece. O aprendiz começa a se transformar e dá lugar ao criador. A chave aqui é a seguinte: quando as habilidades ficam automáticas, pense em dirigir um carro ou andar de bicicleta. A gente não pensa mais em cada movimento, certo? Fica no piloto automático. Quando isso acontece no seu campo de atuação, a sua mente consciente se liberta. Ela não precisa mais gastar energia com o básico. E aí ela tem espaço para enxergar o quadro completo, para fazer conexões que ninguém tinha visto antes, para inovar e, finalmente, para criar um estilo que é só seu. E aí que a gente chega no último estágio, a mente de mestre. Essa frase do Einstein é genial e nos dá uma pista importantíssima. A maestria não é só sobre ser super racional, é sobre a combinação perfeita de 2 formas de inteligência. E essa tabela mostra a diferença de um jeito muito claro. De um lado, a mente racional, o servo fiel. Ela é mais lenta, analítica, pensa nas partes, é ela que aprende as regras do jogo. Do outro lado, a mente intuitiva, o dom sagrado. Ela é super rápida, sente o todo de uma vez só e ela vai além das regras. O grande segredo do mestre não é escolher uma ou outra, é juntar as duas.
E olha, essa intuição não é mágica, tá? Ela é o resultado daquelas 10.000 horas de prática. É o cérebro processando toda aquela experiência em uma fração de segundo, é reconhecer padrões numa velocidade absurda. No fundo, a busca pela maestria é um retorno à nossa própria natureza. O nosso cérebro é o resultado de milhões de anos de evolução. Ele foi projetado para isso, para dominar habilidades complexas, para ter um foco intenso e para se adaptar. Então, quando a gente foge desse processo, de certa forma, a gente está indo contra a nossa própria essência. A mensagem do livro é, na verdade, um chamado. Num mundo cheio de distrações, onde tudo é para ontem, a dedicação para a maestria se torna ainda mais valiosa. E não é sobre dominar outras pessoas, mas sim sobre dominar a si mesmo, o próprio destino, e deixar uma contribuição única no mundo. Então a questão que fica no final não é se a maestria é possível para a gente. A verdadeira pergunta é: qual caminho a gente vai escolher?